Existe algo acontecendo, e talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Não é algo que dá para explicar facilmente. Não é apenas um cansaço físico depois de um dia difícil, nem simplesmente um momento de distração comum. É algo mais profundo, mais silencioso, mais intenso. É aquele peso que aparece sem motivo aparente, aquela falta de vontade de orar mesmo quando você sabe que precisa, aquela sensação de estar distante de Deus mesmo sem ter decidido se afastar. É como se aos poucos algo estivesse drenando sua força espiritual, tirando sua paz e enfraquecendo sua fé. E então você se pergunta: o que está acontecendo comigo? A resposta pode ser mais séria do que parece. A Bíblia nos mostra que nem toda luta é visível, nem todo problema é apenas emocional, nem todo desânimo vem apenas das circunstâncias da vida. Existe uma realidade espiritual acontecendo ao nosso redor o tempo todo, e ignorar isso pode fazer com que você lute da maneira errada, usando forças humanas contra batalhas espirituais. Em Efésios 6, versículo 12, está escrito que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais do mal. Isso significa que muitas das batalhas que você enfrenta não são contra pessoas, nem contra situações externas, mas contra algo invisível, algo que tenta te enfraquecer por dentro. E o mais perigoso disso tudo é que esses ataques nem sempre são claros. Eles não chegam anunciando que são ataques. Eles se disfarçam de cansaço, de preocupação, de distração, de pensamentos negativos. Eles entram devagar, quase imperceptíveis, e quando você percebe, já está diferente. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa a orar menos. Depois começa a ler menos a Bíblia. Depois, já não sente mais tanta vontade de buscar a Deus. E aos poucos, aquela intimidade que você tinha vai diminuindo. Não de uma vez, não de forma brusca, mas lentamente. Esse é um dos maiores perigos dos ataques espirituais, o afastamento silencioso. A Bíblia nos alerta, em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que devemos estar vigilantes, porque o inimigo anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Observe algo importante aqui. Ele não está apenas atacando, ele está procurando. Isso significa que ele observa, ele analisa, ele espera o momento certo. Ele identifica quando você está mais fraco, quando está mais cansado, quando está mais distraído. E é exatamente nesses momentos que os ataques se intensificam. Mas existe algo que você precisa entender hoje, e isso pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Você não foi criado para perder essa batalha. Deus não te deixou desprotegido. Muito pelo contrário, Ele já te deu tudo o que você precisa para vencer. O problema é que muitas vezes você não usa essas armas espirituais, ou até mesmo nem sabe que elas existem. Em Efésios 6, versículo 11, a palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes resistir às ciladas do inimigo. Isso significa que existe uma proteção disponível para você, mas ela precisa ser colocada. Assim como um soldado não vai para a guerra sem armadura, você também não pode enfrentar batalhas espirituais despreparado. Essa armadura não é algo físico, mas espiritual. Ela envolve a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Cada uma dessas coisas atua como uma proteção na sua vida. Quando você vive na verdade, você não é enganado com facilidade. Quando você pratica a justiça, seu coração permanece alinhado com Deus. Quando sua fé está firme, os ataques não te derrubam com facilidade. Quando você tem consciência da sua salvação, você entende quem você é em Deus. E quando você usa a palavra, você combate mentiras com verdade, porque, na maioria das vezes, o campo de batalha está na sua mente. É ali que os ataques começam. São pensamentos que surgem do nada, ideias negativas, dúvidas, inseguranças, acusações internas. Pensamentos como você não é bom o suficiente, Deus não está te ouvindo, não adianta continuar, você nunca vai mudar. Esses pensamentos parecem seus, mas muitas vezes não são. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que você precisa aprender a identificar o que vem de Deus e o que não vem. Deus não te acusa, Ele te corrige com amor. Deus não te joga para baixo,
Ele te levanta. Deus não te afasta, Ele te chama para perto. Por isso, proteger a mente é essencial para vencer ataques espirituais. E isso envolve tudo aquilo que você consome diariamente. O que você assiste, o que você escuta, com quem você conversa, no que você pensa. Tudo isso influencia diretamente sua vida espiritual. Mas existe uma arma que se destaca acima de todas: a oração. A oração não é apenas um momento religioso, não é apenas repetir palavras. A oração é conexão, é relacionamento, é guerra espiritual. É no momento da oração que você se alinha com Deus, que você recebe força, que você encontra paz, que você é renovado por dentro. E não é coincidência que uma das maiores dificuldades que muitas pessoas enfrentam é justamente orar. Já percebeu isso? Você pode fazer várias coisas durante o dia, mas quando decide orar, surge distração, cansaço, sono, falta de vontade. Isso não é por acaso. Existe uma resistência espiritual contra isso, porque o inimigo sabe que quando você ora, você se fortalece. Mas aqui está a chave. Você não precisa sentir vontade para orar. Você precisa decidir orar, mesmo cansado, mesmo sem palavras, mesmo sem emoção, porque não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide. E quando você começa a criar o hábito de buscar a Deus todos os dias, algo começa a mudar dentro de você. A sua força espiritual aumenta, a sua mente fica mais firme, a sua fé se fortalece, e aquilo que antes te derrubava lhe começa a perder força. Outra coisa muito importante é entender que a vitória espiritual não acontece em momentos isolados, mas na constância. Não é sobre buscar a Deus apenas quando está tudo difícil. É sobre manter uma vida de relacionamento com Ele todos os dias. Em Tiago 4, versículo 8, está escrito: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso é uma promessa, não é algo incerto, é uma garantia. Quando você dá um passo em direção a Deus, Ele se aproxima de você, e quanto mais perto você está de Deus, menos espaço o inimigo tem para agir na sua vida. Porque a presença de Deus traz luz, e onde há luz, as trevas não permanecem. Mas talvez você esteja pensando: eu tenho tentado, mas mesmo assim continuo lutando. E aqui está algo importante. Lutar não significa que você está perdendo. Pelo contrário, muitas vezes, lutar significa que você está no caminho certo. Porque quem não representa a ameaça não é atacado. Se você tem sentido resistência, desânimo, ataques, pode ser exatamente porque você está buscando a Deus, e isso incomoda o mundo espiritual. Mas não se esqueça, você não está sozinho. Em Isaías 41, versículo 10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isso muda tudo, porque significa que mesmo na batalha existe um Deus ao seu lado, e não apenas ao seu lado, lutando por você. Deus não te abandonou. Ele não se afastou. Ele não desistiu de você. Mesmo nos dias em que você falhou, mesmo nos momentos em que você se sentiu fraco, mesmo quando você se afastou, Ele continuou ali. E talvez hoje seja o dia de você voltar a se posicionar espiritualmente. Não com perfeição, mas com sinceridade. Não com força própria, mas com dependência de Deus. Você não precisa fazer algo grandioso. Comece com algo simples, uma oração sincera, um momento de silêncio, uma decisão de voltar. Porque a verdade é que os ataques espirituais podem até vir, mas eles não têm poder para te destruir quando você está firme em Deus. E agora, depois de tudo isso, eu quero te convidar para algo muito importante. Pare por um momento. Se puder, feche seus olhos, respire fundo e vamos falar com Deus juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração sincero. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. O Senhor sabe das lutas, dos pensamentos, do desânimo, das dificuldades espirituais que muitas vezes ninguém vê. Pai, hoje nós reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua força, da Tua presença, da Tua direção. Perdoa-nos pelas vezes em que tentamos lutar sozinhos, pelas vezes em que nos afastamos, pelas vezes em que deixamos outras coisas ocuparem o Teu lugar em nossas vidas. Mas hoje nós voltamos. Fortalece-nos espiritualmente, Senhor. Renova a nossa mente. Remove todo pensamento negativo,
toda a opressão, todo o peso espiritual. Em nome de Jesus, quebra tudo aquilo que tem tentado nos afastar de Ti. Nos ensina a usar as armas espirituais todos os dias. Nos dá disciplina para orar, vontade de buscar, sede da Tua presença. Protege nossa mente, guarda nosso coração e nos ajuda a permanecer firmes, mesmo em meio às lutas. Nós declaramos que não vamos desistir. Declaramos que pertencemos a Ti e confiamos que a vitória vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E se essa mensagem tocou você, não ignore isso. Isso não foi apenas um vídeo, foi um direcionamento. Foi Deus falando com você. A partir de hoje você tem uma escolha: continuar como estava ou começar a vencer espiritualmente. E lembre-se sempre, a batalha pode ser invisível, mas a vitória é real. Porque quando você está com Deus, você não luta sozinho. E com Deus, você sempre vence.